Bom, então aí nós temos as áreas principais da ciência em relação ao entendimento do outro, que é o quê? A pedagogia, que é antiga, né? Que é justamente para tentar fazer com que as pessoas ensinem aos outros, garantam a aprendizagem das outras pessoas, né? A parte pedagógica. A psicologia, que é justamente a ciência do comportamento, ou seja, o entendimento. A psicologia é a ciência mais competente, que tem toda a competência para entender o comportamento humano, né? A pedagogia, para entender a cognição humana, como é que a pessoa aprende, e a neurociência, que é justamente a base do funcionamento do ser humano, ou seja, todo no ser humano funcionando por meio das nossas células, né? E principalmente das células neurais, que deu-se o nome de neurociência por causa da ciência das células neurais, né? Que são as que nós consideramos que, futuramente, nós vamos ver que é um erro, que nós consideramos que são as únicas células que têm um trabalho de comunicação entre elas, e que pensam, que raciocinam, que guardam memória, quando estão em conjunto com outras, formando redes neurais. Então, por enquanto, esse nome foi dado, e futuramente nós vamos ver que esse nome está errado, porque não são só as células neurais que fazem isso, mas nós não sabíamos, quer dizer, a ciência não sabia que as outras células fazem coisas muito semelhantes também, e tem células que a gente achava que eram só células complementares e tal, células que ajudavam o neurônio a funcionar, como os oligodendrócitos, os astrócitos, etc. E hoje a gente está vendo, está constatando que esses oligodendrócitos e o astrócito principalmente, eles não são absolutamente um simples auxiliar, ajudante, alimentador do neurônio. Eles se comunicam entre eles e com os neurônios. Eles têm uma capacidade que está sendo descoberta agora de edição dos próprios genes que estão no DNA dos neurônios. Eles alteram os neurônios, coisas impressionantes o que está se descobrindo dos astrócitos. Oi, Reinalda. 220, né? Reinalda... está aqui. Seu nome já está aqui na lista que a Realiza mandou. Tá? Então, gente, por isso é que eu acho importante nós mantermos a atualização nossa, tá? Porque a manutenção da atualização, além de nos empolgar com o conhecimento, né? Que a partir do momento que a gente descobre, ainda mais conhecimento sobre nós mesmos, né? O conhecimento sobre o nosso cérebro, sobre o nosso raciocínio, como é que a gente pode interferir no cérebro do outro, principalmente da criança e tudo. Então, isso é maravilhoso, não há dúvida. Mas, para isso, a gente tem que estar em constante atualização, né? Então, essas três ciências, quer dizer, digamos essas duas, a psicologia e a pedagogia, né? A psicologia e a pedagogia, viu-se que na escola precisava do conhecimento psicológico, e viu-se que o psicólogo precisava do conhecimento pedagógico para o entendimento da criança no seu desenvolvimento. Por isso que criou-se a psicopedagogia, né? Obviamente, notou-se, ao longo do tempo, que todas as matérias, ou seja, todas as profissões, todas as ciências, todas elas precisam do entendimento da neurociência. Então, por quê? Porque é justamente o cérebro quem comanda o organismo inteiro. Então, todas as ciências ligadas ao ser humano têm que ter uma base neurocientífica para poder entender a própria parte dele, né? Não há dúvida. Então, por isso que foi introduzido um monte de assuntos neurocientíficos na preparação do psicopedagogo, né? Só que depois viu-se que era muita coisa. A psicopedagogia é muito importante, tem muito assunto importante para ser dado na psicopedagogia, e a gente não pode também esticar tanto o curso de psicopedagogia com conhecimentos neurocientíficos, que são muito bons, muito importantes, mas vai acabar mudando o foco. Então, por isso que a psicopedagogia continua e criou-se a neuropsicopedagogia. Então, com a neuropsicopedagogia, você reduz vários assuntos que estão sendo dados na psicopedagogia, porque não tem necessidade, e você mergulha mais na parte da neurociência. Então, pode ser que futuramente todos os psicopedagogos venham a ser neuropsicopedagogos, mas
não tem relação uma coisa com a outra, você não tem obrigação, ligação obrigatória um com o outro, né? Eu, por exemplo, sempre recomendo às pessoas que primeiramente façam o curso de psicopedagogia e em seguida façam neuropsicopedagogia. Ou a pessoa que fez neuropsicopedagogia se inscreva depois num curso de psicopedagogia. Lógico, se for na mesma instituição, como aqui na Realiza, tem algumas matérias que vão ser dispensadas, né? Fica até um curso mais light, mas, de qualquer maneira, entra nos aspectos mais específicos da psicopedagogia, né? Então, isso é uma coisa a pensar, né? Isso. A gente vê que a junção das três ciências, né? Por exemplo, a junção da psicologia com a pedagogia trouxe a psicologia educacional, tá? A junção da psicologia com a neurociência trouxe a neuropsicologia, da qual nós vamos usar muito na neuropsicopedagogia, muitos testes da neuropsicopedagogia, tá? Também da psicologia educacional. E a junção da pedagogia com a neurociência deu a neurociência educacional, tá? Os três juntos formaram, então, aquilo que a gente pode chamar, algumas pessoas estão chamando, de neuroeducação. Ou seja, mente, cérebro, educação, em que você tem a relação da psicologia, da pedagogia, da neurociência, neuropsicopedagogia, neurociência educacional e psicologia educacional. Seria a neuroeducação. Então, vocês tendo a neuropsicopedagogia, então com a neuropsicopedagogia, vocês estão estudando exatamente a neuroeducação, que é a junção de tudo isso, né? Ou seja, hoje é a ciência que, teoricamente, e a gente vai ver que na prática é assim mesmo, que pode ser a que mais vai ajudar o conhecimento da criança e do adolescente e o seu desenvolvimento, tá? Então, a responsabilidade é muito grande, porque nós vamos ver que, como o neuropsicopedagogo dentro de uma escola, ou ligado a uma escola, ele tem condição de orientar os profissionais para detectar todo e qualquer sintoma, desde que a criança nasceu, da berçário, creche, tudo, de maneira que a gente possa, inclusive, prevenir o desenvolvimento de muitos síndromes, transtornos, ou sintomas de síndrome, transtornos e até comorbidades, tá? Então, eu tenho visto isso, em algumas creches que a gente orienta, e berçários e educação infantil, nós temos visto como tem gente que certamente desenvolveria sintomas que não desenvolveram, né? E a gente vê em quem não tem um olhar desse, como aqueles sintomas se desenvolvem e destrói a criança para sempre. Então, são problemas que a gente vai estar... É outra coisa que deixa a gente com essa disciplina, com esse conhecimento que vocês estão adentrando, né? Às vezes atrapalha um pouco a gente em termos de autoestima, que às vezes a gente fica até chateado, triste, quando a gente vê que as pessoas que não estão com esse conhecimento destroem a possibilidade da criança ser uma criança bem desenvolvida. Isso é um problema que a gente vai ver e nos deixa, às vezes, chateado, né? Bem chateado. Mas não tem jeito, nós temos que levar adiante e saber que a vida é assim mesmo. Nós temos profissionais de todas as áreas, todas elas, que não estudam, que não se atualizam e que fazem muita besteira, tá? Porque sentaram em cima de uma coisa chamada diploma e se acharam perfeitos conhecedores daquela ciência e pronto, já era, né? Eu esqueci de me apresentar, inclusive, porque tem gente que não me conhece, eu acho, né? Eu não sei se tem alguém que não me conhece aqui. Deixa eu olhar na lista. Bom, mas de qualquer maneira, deixa eu apresentar rapidamente para quem, por acaso, não me conhece. Eu sou o professor Roberto Anderson, eu sou pesquisador de neurociência cognitiva e membro de uma academia de ciência de Nova York e presido um instituto de pesquisa que faz... sou pesquisador de neurociência cognitiva pelo IUP, pelo Instituto Universitário de Pesquisa e Educação. E, a partir de agora, aqueles que não estavam comigo, passaram a estar agora, têm todo o meu apoio para tudo, ou seja, é só mandar comunicação, tudo, e-mail,
WhatsApp, seja lá o que for, com relatos, dúvidas, etc., que eu estarei à disposição sempre. Né? Nós temos um canal do YouTube, onde tem... agora nós estamos um pouco mais disciplinados, então a gente está tentando fazer uma live todo dia às 2 horas da tarde e toda noite às 8 horas da noite, exceto em dias de aula como hoje, né? Hoje, por exemplo, não tem a das 2 da tarde, mas tem a das 8 da noite. Ontem, como eu dei aula à noite, não teve a das 8 da noite, mas teve a das 2 da tarde. Onde a gente responde as perguntas que estão sendo mandadas, relatos de caso, analisa, tudo. As lives são rápidas, né? E a gente fala sobre os eventos, cursos, etc. Bom, então vamos lá, a continuidade. O neuropsicopedagogo, quem é esse cara? Bom, aí eu peguei aí a cola justamente dos documentos oficiais da Sociedade Brasileira de Neuropsicopedagogia, para que a gente não fuja daquilo que já está especificado por eles, tá? Então, nesse primeiro item sobre quem é o neuropsicopedagogo, o que eles dizem é o quê? Que a gente tem que identificar as potencialidades cognitivas do sujeito, independentemente do tipo de dificuldade de aprendizagem, distúrbio, transtorno ou qualquer anomalia neuropsíquica presente. O que significa isso? Aquilo que eu falei, ou seja, o que nós temos que ver na criança, desde que a gente está na frente daquela criança, não é o defeito, tá? Então, nós temos que mudar o foco. Nós temos uma tendência muito grande de olhar para uma criança e ver o defeito dela, os problemas que ela apresenta, tá? Oi, Virgínia. Ah, tranquilo. Você está com vai entrar a pessoa, nossa, está com a câmera com defeito, não. Mas se você quiser, se for melhor para você professor. Acompanhar no Note, tá? Eu vou deixar o Note ligado, porque eu acompanho melhor a tela, fica maior. Lógico, sem dúvida. Muito melhor. E aí o celular para poder ver a imagem, né? Porque minha câmera está com defeito, para não ficar sem exato, sem imagem. Dúvida. Tá? Obrigada Vocês já sabem que a aula está sendo gravada, né? Ou seja, assim que terminar a nossa aula, é só o tempo de fazer o upload e eu mando para vocês. Tá? Ok, obrigada. Então, o que acontece? A gente tem que mudar o foco. O nosso foco não pode ser o defeito. E por mais que a gente saiba disso, olha, eu estou há milhões de anos, digamos assim, trabalhando nessa observação de criança, adolescente, etc., né? E diretamente na minha escola, há 21 anos fazendo isso. E eu me pego nesse erro. Ou seja, chega uma criança, a primeira coisa que, se eu não tiver tranquilo, etc., eu acabo esquecendo e eu vou olhar o defeito da criança. Não! A gente tem que olhar toda criança pelas suas habilidades cognitivas, as suas potencialidades, porque todo o trabalho nosso, para ser bem feito, é o de desenvolvimento da potencialidade e habilidade dela. Nós não temos nada a ver com defeito, nós vamos desenvolver o defeito, vamos usar o defeito para quê? Então, o defeito não nos interessa as habilidades. E nós, olhando as habilidades, nós vamos naturalmente reduzir os defeitos. Óbvio que os sintomas que atrapalham o desenvolvimento da criança, nós temos que conhecê-los todos para poder saber como encaminhar, para que profissional, de que forma, para esses transtornos, esses sintomas irem sendo reduzidos e a criança ficar perfeitamente escolarizável. É um termo que eu uso, que às vezes o pessoal se espanta, né? Mas é transformar a criança numa criança escolarizável. Tá? Então, isso aí já diz, o neuropsicopedagogo, esse item A, já está claro para a gente. No item B, é a continuidade disso, ou seja, estimular o desenvolvimento dessas potencialidades. Tá? Aí, qual é o embasamento que nós vamos ter para desenvolver as potencialidades de qualquer um dos alunos que apareceu na nossa frente? Nós vamos ter que ter conhecimento do funcionamento e da programação das redes neurais dele, ou seja, conhecimento neurocientífico. Então, por isso é que a neurociência é uma ciência que nós vamos precisar estar sempre de olho nela, porque ela vai ser muito importante, tá? Para todo o processo nosso. Em terceiro lugar, treinar os professores. Olha aquilo que eu falei. Pode parecer estranho, mas se nós não treinarmos os professores, se nós não orientarmos os pais no entendimento do próprio filho, nós vamos ter muita dificuldade de desenvolver essa criança. Então, nós temos que preparar esses parceiros. Tá?
para que realmente a gente consiga ter um resultado bom, tá? Outro item é identificar os sintomas, que é aquilo que eu também havia falado, né? Identificar os sintomas que dificultam o processo de ensino-aprendizagem, agora, desde que a criança nasceu. Por exemplo, se a criança está com dificuldade de fala, lógico que ela vai ter problema na alfabetização. Se a criança está com dificuldade de atenção, lógico que vai ter dificuldade desde a alfabetização. Então, todos os sintomas que vão dificultar o processo de ensino-aprendizagem, nós temos que identificar desde os primeiros anos de vida. E a orientação que eu tenho dado para as creches e berçários que a gente orienta é que o pessoal do berçário e da creche, já desde a criança pequenininha, já esteja com foco nas diferenças para poder eliminar os sintomas que tragam diferenças que possam ser impeditivas do desenvolvimento da criança. Então, ontem, por exemplo, nós estávamos dando aula de dificuldade de aprendizagem na alfabetização e letramento, né? Então, para os profissionais de alfabetização e de letramento, onde nós focamos bastante, quinta e sexta, né? A aula que eu estava dando. Focamos bastante essa atenção que no caso, professores, né, tem que estar para identificar e tentar prevenir o desenvolvimento de alguma anomalia impeditiva futura. Tá? Nós fazendo isso, a interferência na hora que que está sendo desenvolvida a neurofisiologia da criança, nós podemos obter verdadeiros milagres, como a gente tem conseguido nas nossas escolas, né? Crianças que a gente sabe que, se a gente não fizer nada, vai desenvolver uma anomalia que vai prejudicar ela para o resto da vida. E a gente, ao fazer, já viu que foi eliminado. O cérebro, de repente, tomou outro caminho. Tomou um caminho diferente. Que é o que muitos cientistas querem que o profissional, como neuropsicopedagogo, querem que esses profissionais estejam muito atentos a esse estímulo da criança, tá? Como tem o Karen Parker, doutora Karen Parker, da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, que descobriu o biomarcador vasopressina do autismo. Então, você, ao fazer a verificação dos líquidos cefalorraquidianos da criança quando ela nasce, né? E verifica que tem o vasopressina está no nível muito baixo, aí ela já percebeu com a equipe dela que essa criança vai ter sinais, vai se desenvolver o autismo aos 3 anos de idade. Então, ela pede o quê? A parte dela ela já fez, agora é a nossa parte que precisa. É o quê? Nós fazemos um processo de estimulação continuada, direcionada a todo o desenvolvimento que o autista poderá vir a ter deficiência, para que o cérebro se acostume de tal forma que não se transforme em autista aos 3 anos de idade. Então, isso é uma experiência nova, tá? Nós já estamos fazendo nas escolas que a gente orienta e não sabemos que resultado vai dar. Mas a gente já está fazendo em contato com ela para a gente ver se tem... E a gente tem certeza que tem, porque a neuroplasticidade é algo fantástico. Então, indicar os sintomas, identificar os sintomas para a gente tentar resolver, né? Fazer análise comparativa dos sintomas para identificar aqueles que possam ser provenientes de bloqueios emocionais e aqueles que possam estar relacionados a alguma anomalia comportamental, neurótica, neurológica, psíquica, outra coisa assim. Essa parte aí desse item é também fundamental. Por quê? Quando a gente percebe os sintomas na criança, é muito importante nós fazermos uma anamnese profunda com essa criança, repetir a anamnese, tá? Porque a primeira anamnese que a gente faz com os pais às vezes enganam, enrolam, omitem, aí você prepara outras perguntas que sejam semelhantes, mas de maneira diferente, para você comparar as respostas. Por quê? Quando a gente percebe que a criança tem uma educação equivocada, ou seja, em casa ela está sofrendo um problema de, digamos, abandono, desprezo ou violência, está vendo violência, está participando de coisas que não devia, aí o que acontece? Aquelas coisas que nós estamos observando que nos parecem sintomas de alguma síndrome, transtorno, etc., pode não ser. Tá? E a gente pode ser enganado. Pode ser apenas um bloqueio emocional forte,
uma resistência em relação à vida, tá? Ou seja, uma desconfiança que a criança tem em relação à vida, porque quando a criança nasce, ela desconfia, ela não faz ideia do que ela vai encontrar, né? E se ela não encontra uma afetividade, ela pode ficar de mal com a vida, ou seja, desconfiar da vida, das pessoas. E isso pode trazer bloqueios emocionais que apresentem sintomas muito semelhantes aos sintomas que nós queremos diminuir, como se fossem sintomas de transtorno de espectro autista, TDAH, TDO, coisas assim, né? Então, a gente tem que estar muito atento a isso. A anamnese, ela precisa ser feita, refeita de novo, tá? Para que a gente tenha certeza das respostas que a gente está tendo, para poder entender as razões pelas quais o comportamento daquela criança está daquela maneira, né? E a capacidade cognitiva pequena, coisas assim, tá? Mari diz, estimulação preventiva sempre, exatamente, Mari. A estimulação preventiva é algo super importante e a gente começou a falar em estimulação preventiva quando chegaram os microcéfalos, né? Então, apareceram os microcéfalos, todo mundo fala estimulação continuada, aquela coisa toda. Só que estimulação é uma coisa que a gente tem que fazer sempre, desde que a criança nasceu, porque é a estimulação que faz com que as redes neurais se desenvolvam de uma maneira mais equilibrada, mais prazerosa, mais produtiva. Então, a estimulação é importante, tá? Super importante. Bom, então, a análise comparativa para a gente tirar os problemas e identificar, né? Os problemas que são emocionais, que são relacionados ao mau relacionamento com os pais em relação aos seus filhos, né? Outro detalhe, também em relação ao neuropsicopedagogo, é o encaminhamento, né? Então, nós precisamos encaminhar aqueles que apresentam sintomas semelhantes aos distúrbios de comportamento neuróticos, né? Para tratamento com os profissionais competentes para isso. Então, encaminhamento é outra coisa super importante que nós temos que fazer, tá? Encaminhar corretamente. Agora, encaminhar, o que eu tenho visto muito é as pessoas encaminharem para a profissão, né? Dizer, mãe, esse seu filho está com um problema, acho melhor levar no neuro, leva no psiquiatra, leva no... A gente encaminha para uma profissão. Isso é que nós temos que parar de fazer. Nós temos que encaminhar para o profissional e não para a profissão. Porque quando a gente encaminha para a profissão, a gente pode estar encaminhando para um profissional que está lá, caiu lá de paraquedas. Infelizmente, essa é a realidade. Tá? Nós temos muito... A gente vê por colegas nossos. Quantos colegas nossos não estão fazendo, por exemplo, esse curso? Quantos colegas nossos não estão nem aí para nenhum curso de especialização? Para nenhum... O mini curso que eu dou, que é uma vez por mês, 3 noites só. Quanta gente não está nem aí para querer se atualizar numa coisa mensal, uma coisa simples mensal? Quantas pessoas não estão nem aí para ler um livro ligado à sua profissão, né? Então, isso é uma coisa que nós temos que estar atentos. Nós não vamos encaminhar ninguém para um profissional que não estuda, que não lê, que não se atualiza, porque nós vamos queimar o nosso filme. Ou seja, quem indicou foi você. Não, eu indiquei você levar no psicólogo. Aí eu levei no psicólogo e ele destruiu meu filho totalmente. Você não mandou? Você que mandou. Ou seja, nós mandamos para um psicólogo. Ela escolheu aquele que não presta. Então, vamos já dizer, olha, eu confio nesse ou nesse, tá? Esse eu confio. Outros eu não sei, pode ser até que sejam melhores, mas eu não conheço. É muito bom a gente falar isso, tá? Então, por isso que nós temos que ter esse trabalho também, gente. Não tem jeito, tá? Hoje, por exemplo, no Brasil inteiro, o pessoal fica mandando para mim, pergunta, quem você, com muito cuidado, como Virgínia diz, muito cuidado. Aí pergunta, quem você indica aqui em Manaus, aqui em Rondônia, aqui em Rondonópolis? Eu digo, meu Deus, não sei, eu não conheço ninguém aí. Mas aí eu dou a lista de quem eu conheço nas outras cidades, boto no WhatsApp, digo, entra em contato. Porque eu não conheço ninguém aí. E, embora eu esteja tentando fazer uma agenda para abranger o Brasil todo, mas é difícil, né?
Agora, por exemplo, eu estou numa cata violenta de um nutricionista especialista em autismo lá em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e em Erechim, no Rio Grande do Sul. Porque quase todas as cidades ao redor de Erechim, quase todas as cidades ao redor de Passo Fundo, estão comigo nas formações continuadas, né? E as perguntas vêm para mim. E eu não tenho. Tinha uma nutricionista que estudou comigo, inclusive, estudou os livros de Cláudia Marcelino, e só que desistiu de ser nutricionista, ela passou a ser não sei o que, ela mudou de profissão. Meu Deus do céu, você me abandonou. Aí ela riu e disse, não, mas é porque realmente eu adorei conhecer o autismo, tudo, mas não é a minha. A minha é outra. Eu não sei qual foi a profissão dela, mas ela foi para outra profissão. Mas é o tal negócio, a gente não pode estar numa profissão que não é nossa, né? Que não está dentro da gente, não há dúvida. E nós temos que ter isso também. A outra parte é encaminhar, por exemplo, crianças que têm distúrbio de fala, audição, visão, tá? Para o tratamento correto. Ou seja, o encaminhamento, a gente tem que ter muito cuidado com o encaminhamento, né? E nós vamos ver isso e vamos analisar isso com bastante cuidado. Por exemplo, aqueles problemas vários problemas relacionados à audição e relacionados... Audição, vamos dizer, o mundo da audição. Como exemplo, transtorno do PAC. Está em moda agora, por quê? Porque está acontecendo uma incidência muito grande de transtorno do PAC, que é o quê? O processamento auditivo central. Aí, como o problema está relacionado à audição, ou seja, o que o transtorno do PAC faz? A criança ouve, mas não entende nada do que ouve. Aí a tendência do profissional que está com essa criança é chegar para a mãe e dizer, mãe, ele está com problema na audição, leva para o otorrino. Aí a mãe leva para o otorrino. O otorrino vai ver, se for um otorrino que não está estudando, e tem muito, que não está se atualizando, ele vai fazer os exames e vai dar um aparelho para amplificar o som. E o garoto ouve. Ele apenas não entende o que ele ouve. Então, o encaminhamento não é para o otorrino. O encaminhamento é para o fonoaudiólogo. Então, nós temos que ter todo esse processo, que o fonoaudiólogo é o primeiro a gente encaminhar, para que ele faça todo o processo de fonoaudiologia, desenvolvimento. Inclusive, ele é quem tem competência para consertar o que pode ser consertado do transtorno do PAC. É ele. Por enquanto, não tem nenhuma interferência médica que resolva o transtorno do processador auditivo central, mas o fonoaudiólogo pode, se aproveitando da plasticidade cerebral, tá? Aí, se o fonoaudiólogo, depois de fazer tudo isso, percebe que precisa de uma interferência médica, aí ele sim encaminha para o otorrinolaringologista, tá? Então, tem várias coisas que a gente vai ter que estar bem atento qual é o profissional. Eu estou falando por alto, gente, tá? Ou seja, eu não estou dando as indicações ainda não, porque eu estou falando por alto para a gente já saber que é complexo, tá? E que a gente tem que estar muito atento a quem encaminhar, né? E vem a neuropsicopedagogia em si, né? A neuropsicopedagogia, aí a gente pega o que a SBNPP fala, né? Que é uma ciência transdisciplinar, fundamentada nos conhecimentos da neurociência, tá? E aplicada à educação, com interface da pedagogia e psicologia cognitiva. Eu acho gozado, né? Quando as pessoas definem alguma coisa, utilizam uma terminologia toda técnica, toda maravilhosa, linda, tá? Uma construção numa linguagem linda e maravilhosa que ninguém entende nada, tá? Eu acho interessantíssimo isso, porque na realidade é o quê? Nós sabemos que nós temos que utilizar o conhecimento da neurociência, da pedagogia e da psicologia cognitiva, tá? E que o que nós temos que verificar é como que está funcionando o sistema nervoso na parte da aprendizagem, tá? E também na parte de relacionamento com as outras pessoas, socialmente, etc. É isso que a gente faz. Mas não estou criticando, a frase está bonita, está linda, tá? Só que muita gente vai ler essa frase e vai ficar boiando. O que é mesmo a neuropsicopedagogia? Tá? É isso, ela estuda a relação entre o sistema nervoso, comportamento e aprendizagem, só isso. Tá? E qual é a base do estudo dela? Neurociência cognitiva, psicologia cognitiva, pedagogia e psicopedagogia.
Então, eu acho que só se a gente falar só essas duas frases aqui, a gente já fica sabendo o que é a neuropsicopedagogia. Mas, para quem quiser fazer bonito na hora que alguém perguntar, decore essa frase aqui. Vai ficar lindo. Ninguém vai entender nada, mas vai ficar lindo. Tá? Bom, agora então vamos para entender um pouco do entendimento psicológico do sujeito. Como é que a gente pode entender? Aí eu estou botando as crianças que estão lá na minha chácara, rodando por lá, e a gente tentando entender essas pestes, que é o que eu mais faço, né? Tentar entender as pestinhas que estão comigo há 21 anos. Lógico, algumas dessas pestinhas já são doutores, etc., né? Pós-doutor. Professor, o senhor vai disponibilizar os slides? Totalmente, vão todos para vocês. Ok, obrigada. Pode ter certeza, nada que eu apresento fica comigo só. É porque eu vou copiando. Não, mas copiar é bom também, porque a gente, ao copiar, não copiar tudo, né? Você escrever o resumo. uma forma de você fazer seu cérebro registrar que aquilo é importante. Aí, na noite de hoje para amanhã, isso tudo já vai para a sua memória consolidada. Vai consolidar. Isso. Agora, se a gente não escreve, não rabisca, não faz qualquer coisa assim, pode a gente acabar levando para a memória consolidada outras coisas que aconteceram durante o dia, em vez de levar o que a gente quer ter como conhecimento. Então, escrever é sempre bom, mesmo que os slides vão para vocês. Ok, obrigada. Tá? Muito importante isso. Bom, eu queria mostrar a vocês uma coisa. É importante vocês terem com vocês, obviamente, uma das obras, uma das obras que é importante vocês terem é a neurociência. Tá? Essa obra de Mark Baer, lógico que é pequenininha, né? É bem pequenininha. Mas ela é uma das obras mais importantes em termos de conhecimento neurocientífico. Então, obviamente, é caro, lógico, né, que essas obras são de 800, 900, sei lá, é brabinho essa. Mas é muito importante a gente ter. Se a gente puder ter numa clínica, numa associação, numa escola, etc., então todos se cotizarem e terem essas obras, maravilha, porque elas não são para você ficar lendo o tempo todo, são para você pesquisar, né? Então, é uma das obras que eu acho muito importante, muito interessante, tá? Kalinka está dizendo do material de apoio que eu mandei, né? Realmente, mas, por exemplo, vocês não têm isso. Eu não pude mandar esse livro, eu não pude mandar para o material de apoio, porque não tem como, né? Mas é uma coisa boa de vocês terem, tá? Outra coisa interessante, mas também é caro, e também vai para o mesmo processo. Quer dizer, eu estou frito, porque eu tenho que ter o mesmo, né? Porque eu estudo isso todo dia, então não tem jeito. Sai um novo, eu tenho que comprar sempre, né? Para estar em cima, né? Fora o que vem. Então, outro é esse daqui. Por quê? O compêndio de psiquiatria de Kaplan, ele sempre está atualizando, né? A gente tem que comprar sempre o mais atualizado. Ele mostra tudo o que o psiquiatra sabe em relação aos transtornos, síndromes e deficiências. E é bom que a gente saiba o que eles sabem, porque eles não sabem o que você sabe, o que você vai saber. E eles fazem besteira, porque o que eles sabem, que está registrado aqui, não mostra coisas que você vai acabar sabendo. Tá? Então, por isso que não é para que eles sejam gênios, não, é bom a gente saber o que eles sabem, para a gente saber por que eles erram. Por que eles erram, por exemplo, com o autista? Porque todos os psiquiatras e neurologistas, e neuropediatras que só seguiam pelos livros, o livro é importante, lógico, eu leio isso sempre, eu estou sempre estudando com eles, mas o que está aqui está no mínimo 20 anos atrasado em relação à ciência atual. Esse é o problema, nós precisamos saber essa base. Está atrasado, mas é importante. Agora, a gente não pode ficar só com essa base e dizer que essa base é o único conhecimento que a gente tem. Não, a ciência está avançando todos os dias. Amanhã, domingo, por exemplo, é dia de eu entrar no Google, no Scholar Google, e baixar todas as novas pesquisas que foram publicadas essa semana em relação ao autismo, TDAH, dislexia, descalculia, todas as síndromes, tá? Para poder saber o que tem de novo. E toda semana tem. Agora, e esse livro, então, tem tudo isso negativo, ele está 15 anos, no mínimo, 20 anos atrasado. Mas é a base de nosso conhecimento, está aqui. Não dá dúvida. Um pouquinho mais grosso, né, que o outro. Mas é importante a gente ter. Mas também é importante nós estarmos, ou no mínimo sabermos quem está se atualizando em nutrologia
ou nutrição infantil, tá? Porque é a base. Tudo nosso tem a ver com o que a gente come. Olha, isso eu não tenho nem dúvida. Tá? A alimentação é a base de tudo. Então, não adianta a gente fazer todas as técnicas neuropsicopedagógicas, seguir testes e procedimentos e exercícios e tudo, se a gente não verifica se a criança está nutrida corretamente. Porque se ela não estiver nutrida corretamente, tudo que a gente fizer vai para o ralo. Não adianta. É feito você pegar a criança, como no meu colégio, volta e meia, a mãe chega para mim, como ontem chegou a mãe e disse, poxa, meu filho, ele não tem, é preguiçoso, ele não consegue fazer nada, eu mando ele fazer, quando eu tenho que trabalhar, quando eu telefono, ele está dormindo, não está assistindo a aula, porque a gente está com aula direto, né? Mas a aula, ninguém está vendo o garoto, porque ele está na aula pelo celular, né? Aí eu disse, como é que... Aí depois que ela falar, o que o senhor pode me ajudar nisso com o meu filho, porque ele está muito preguiçoso. Aí eu disse, como é que está a alimentação dele? Ela levou um susto. O que ele está comendo? Aí ela levou um susto. Por quê? É importante? A base é essa. Me explica, o que ele come ao acordar? Aí ela falou, nada. Ele só vai comer lá pelas 10 horas um café. Café como? Café mesmo ou algum suco, fruta? Não, é café mesmo. Aí depois só vai almoçar meio-dia. E meio-dia, o que ele faz? Aí ela descreveu. Olha os venenos que ele come. Refrigerante, tudo com açúcar branco refinado, tá? Ou seja, exatamente refrigerante, açúcar refinado, que traz o quê? Tristeza, estado depressivo, depressão. Como é que esse garoto vai ter ânimo para fazer alguma coisa? Aí passei para ela ontem mesmo, mandei ela entrar em contato com o nutricionista que a gente tem na escola, para pegar lá conversar com ele sobre como mudar toda a alimentação dessa pestinha. Então é uma coisa importante da gente ter, ou no mínimo alguém que esteja, um nutricionista que a gente conheça, que esteja se atualizando em relação a isso, né? Essa é a base, né? Agora, naturalmente, as outras bases da própria ciência nossa, a gente precisa, né? Da parte de neuropsicologia, muita coisa de neuropsicologia, terapia cognitivo-comportamental, são obras que é interessante a gente estar lendo sempre para buscar, que a neuropsicopedagogia é muito nova. Então, é muito importante nós trazermos conhecimento, por exemplo, do TCC, terapia cognitivo-comportamental, da neuropsicologia, para a gente poder ir alimentando e vendo de que forma eu posso usar esse conhecimento dentro do entendimento neuropsicopedagógico, né? É uma coisa interessante também. Então, essas obras são importantes nós termos, sabermos para acompanhar, tá? Então, vamos voltar lá para o nosso entendimento. Então, dentro dos fundamentos da neuropsicopedagogia, eu acho importantíssimo nós entendermos, logicamente, a evolução da parte psicológica da criança, para a gente ver com o que a gente está se metendo, né? O que a gente está tentando conhecer, né? E essa evolução, embora a gente não seja, quer dizer, alguns são psicólogos, né? O psicólogo também faz a neuropsicopedagogia, etc., já estuda isso. Então, nós precisamos dar uma passeada, que eu recomendo sempre, nos antigos, né? Como desde os pré-socráticos, né? Desde os pré-socráticos, com aquela ideia idealista que existia de mundo, né? Que a gente está vendo uma árvore, mas ela existe mesmo. Então, os idealistas pré-socráticos diziam que a árvore só existe porque eu estou vendo. Se eu não estivesse ali para ver, ela não existiria. Ou seja, são maneiras filosóficas de ver o mundo e de ver a pessoa que são interessantes, né? Interessantes para efeito de ampliar até a nossa capacidade de entendimento de nós mesmos, né? E de mundo. E os pré-socráticos materialistas, né? Que existiam tanto os idealistas como os materialistas, que é aquele que a árvore existe sim, ela sempre existiu, mesmo que não tenha ninguém para ver, a árvore está lá. Então, esse é o materialista. O idealista já é meio complicado, né? Aí a gente vai para já Sócrates, né? Os pré-socráticos têm também pensamentos maravilhosos, interessantíssimos, né?
que mostram que são até necessários hoje. Como, por exemplo, muitos filósofos antigos, pré-socráticos, diziam claramente para nós uma coisa que a gente precisaria ter com a gente, tá? Que é o quê? Nós fazermos tudo o que está à nossa mão, tudo que a gente pode fazer, a gente fazer o nosso trabalho, se dedicar ao máximo a ele, mas nós nos desligarmos totalmente do resultado daquele trabalho, tá? Então, esse tipo de pensamento é um pensamento que tira da gente as ansiedades, a angústia, e ele é dos pré-socráticos, né? Uma das linhas de pensamento pré-socrático é essa, que é exatamente isso, ou seja, nós não temos como interferir no resultado daquilo que nós fazemos, mas nós podemos interferir na nossa ação, e a nossa ação tem que ser a melhor possível, independente do resultado que ela vai ter. Então, isso é uma coisa interessante para o nosso trabalho, então, é fantástico, né? A gente não pode ficar, eu sempre digo isso para os terapeutas que estão comigo, né? A gente não pode exigir que o resultado seja o esperado, porque isso vai depender de uma série de outros fatores. Mas não é por isso que a gente vai desistir de atuar da melhor maneira possível, com toda a dedicação que a gente tem. E a gente se desligando da expectativa do resultado, ótimo. E isso, eu botei Sócrates aí, mas eu estou falando dos pré-socráticos ainda, né? E isso é importante a gente pensar, porque, por exemplo, nós estamos tratando uma criança com transtorno de espectro autista e que ela está com uma deficiência intelectual. Vários autistas têm deficiência intelectual, vários autistas têm ao contrário, né? São superdotados ou até com altas habilidades. Mas digamos que tem a deficiência intelectual. Então, significa que o desenvolvimento dessa criança vai ser, não vai ter a mesma velocidade de desenvolvimento que nós gostaríamos que tivesse. Então, o que a gente tem que se desligar? Nós temos que trabalhar essa criança dentro daquilo que ela está mostrando que pode, estimularmos a autoestima dela, estimularmos a habilidade dela aos pouquinhos, sentindo que ela está respondendo. Quando sentir que está estressando ou que não está dando certo, voltar atrás, mudar a metodologia, mas e sempre reconhecer cada pequeno passo que ela dê em relação ao conhecimento. Então, cada pequeno avanço que ela tenha tem que ser reconhecido por nós como um avanço, e nós temos que ficar alegres de verdade com aquilo. E que é ao contrário da gente fazer uma coisa querendo um resultado, e aí resultado não veio, a gente se decepciona. Então, por isso que nós não podemos criar expectativa, nós temos que reconhecer o menor resultado que tenha, mesmo que esse resultado seja ínfimo, tá? E por isso nós não devemos criar uma meta como sendo obrigatória, né? Criar expectativa de resultado. Embora os planejamentos da própria Sociedade Brasileira de Neuropsicopedagogia, eles dizem para a gente sempre fazer o planejamento e colocar o resultado esperado. Eu tenho muito medo do resultado esperado, porque quando a gente coloca o resultado que a gente quer, se a gente se decepcionar, e se a gente estiver na frente da criança, a nossa decepção vai passar para a criança. Esse que é o detalhe, entendeu? Ou seja, a nossa... a Meijane, mas não estou vendo sair seu som aqui, não. Deixa eu ver se eu consigo achar a Meijane aqui. Não estou vendo problema, não. Mas, de qualquer maneira, deixa eu colocar aqui. Bom, então, é impressionante isso. Eu tomo um cuidado tremendo, porque quanto maior a deficiência de uma criança, eu tenho notado isso ao longo desses anos, né? Mais ela capta sentimentos. Não sei se vocês já perceberam isso, que quando a gente está com uma criança deficiente, por exemplo, paralítico cerebral mudo, que é uma das coisas que eu mais tenho acompanhado, vários que eu estou acompanhando, né?
a capacidade de ela perceber as nossas emoções, as nossas sensações, as nossas emoções, quase que lendo o nosso pensamento, né? A impressão que dá é que eles conseguem ler nosso pensamento. Então, o que a gente precisa? Não criar expectativa para que a gente não se decepcione e para que a gente não passe para ela um sentimento de decepção com ela. Porque se a gente passar esse sentimento de decepção para o nosso cliente, que a gente não chama de paciente, né? Não sei por que isso. Aí, o que vai acontecer? O nosso paciente, nosso cliente, vai ficar decepcionado por ter nos decepcionado. E o que vai acontecer com ela? Baixa a autoestima. E se baixar a autoestima, o que vai acontecer com o cérebro do nosso paciente? Esse cérebro vai começar a trabalhar ao contrário, não vai trabalhar para ajudar, vai trabalhar para reduzir, aumentar até os sintomas, tá? Então, isso é um problema. Então, por isso que eu digo que a gente tem que tomar muito cuidado com a não criação de expectativa de resultado. E essa filosofia, que é filosofia... Qual é o nome dela? Esqueci o nome agora. Tá? O estoico, é o estoicismo. Então, quem tiver curiosidade, né, vai ler Sêneca, é um dos grandes da área pré-socrático, né, dos estoicistas. Então, a filosofia estoicista é uma que a gente tem que adotar, embora seja pré-socrática, né? Se a gente puder adotar o estoicismo para nosso dia a dia numa terapia neuropsicopedagógica, nós estaremos colaborando maravilhosamente bem para as pessoas que estão sendo atendidas por nós. Então, são os estoicos, tá? Sêneca, Epicuro, são esses caras, tá? Se algum de vocês já leu, já sabe do que eu estou falando, né? Eu acho que eu tenho até aqui. Tem, com certeza. Naqueles livros ali de baixo tem todos esses malucos aí. Tá? E eu não estou lendo nenhum estoico agora, mas meu filho, o que fez doutorado em física, está agora lendo os estoicos direto, tá? Que ele acha que eu sou estoico, então ele quer ler todos os filósofos que têm a ver com o meu pensamento, meu tipo de pensamento. Então é isso, essa filosofia do estoicismo, eu acho que deveria ser ensinado no curso de neuropsicopedagogia, porque abre caminho para a gente ter um entendimento melhor das crianças. Tá? Eu não tenho nem dúvida. Aí vem Sócrates, né? Sócrates, para quem leu vários trabalhos não leu Sócrates, que Sócrates nunca escreveu, né? Mas quem leu o que Sócrates dizia por meio dos livros de Platão, sabe que a preocupação dele era o que é o homem, quem sou eu, quem não sou, quem é o mundo, são aquelas dúvidas cruciais que vieram a construir todo o pensamento filosófico ocidental, né? Lógico que a filosofia começou tanto no Oriente como na África e também na Grécia, mas a gente abandonou a da África, jogou fora, tacou fogo, ninguém nunca fala disso. A gente quase que abandonou do Oriente, mas não, acabou do Oriente aparecendo. E aqui é ensinado nas escolas exclusivamente a filosofia grega, né? Não sei por que cargas d'água que o pessoal discrimina as outras e fala da grega, e as outras são maravilhosas também. Se bem que tem livro de Sun Tzu, de todos aqui, Lao Tse Tung, que são lidos até hoje, né? Aí o Sócrates é o que diferencia o homem dos animais. E isso é importante, no pensamento de Sócrates, para nós olharmos isso em relação à criança que está com a gente. Tá? Por quê? Porque nós temos que ver o quê? A diferença entre razão e instinto. E para nós é muito importante nós entendermos isso, por quê? Porque quando nós estamos, como o nosso trabalho principalmente é com a criança que não evolui, não fica madura o suficiente, né? Não fica madura o suficiente, e a libido desenvolve mais cedo do que a maturidade, que o amadurecimento, aliás, aí nós vamos ter problemas, já que, nesse caso, o instinto, que no caso do ser humano não é chamado de instinto, mas sim pulsões, né? As pulsões não vão ser contidas, já que o cérebro não está amadurecido o suficiente para ter controle sobre suas ações. Então, nós vamos ter aquele célebre caso da criança que se masturba em público, se masturba no meio de todo mundo, na sala de aula, etc.
Então, nós temos que entender que isso é natural, já que o desenvolvimento do ser humano é todo equilibrado. Então, a libido vai surgir ao mesmo tempo que surge o amadurecimento do cérebro, o amadurecimento lógico. Se por acaso há um desequilíbrio nesses dois amadurecimentos, obviamente, um deles vai sobrepujar o outro e não vai ser contido, que é o caso do instinto, que a gente chamou de instinto aí, mas que tem que ser chamado de pulsão, né? Mas vamos chamar de instinto mesmo, porque nós não estamos dando aula de psicologia nem psicanálise. Então, é instinto. Então, a razão não existe ainda, porque não tem amadurecimento, e o instinto existe. Aí vem a masturbação em público. E ao chegar a uma coisa dessas, as pessoas que não estão estudando isso e não sabem que é natural que isso aconteça, pensam que isso é um defeito do cérebro da criança. Não é defeito. Apenas está com o equilíbrio fora de tempo. Então, nós não temos que fazer nada, nós temos que criar estratégias para a criança entender que a masturbação em público é uma coisa incorreta. Só isso. Pronto. Aí o professor fica desesperado porque a criança está masturbando em público. E não nos procura. Não procura o neuropsicopedagogo. Apenas ele chama para a mãe e diz: seu filho está se masturbando em público, eu não sei o que fazer. E a mãe: eu também estou desesperada aqui, de repente na rua ele faz isso, dentro de casa tem visita, ele faz isso, eu também não sei o que fazer. Aí chega o engraçadinho e leva no neuro. Ou no psiquiatra. Aí ela vai. Qual é o resultado? Ah, não, isso a gente resolve. Aí ele pega um papel, prescreve um medicamento que vai fazer a castração química da criança, do adolescente. Vocês podem até levar um susto, eu tenho falado isso sempre, tá? Mas é verdade, e isso está acontecendo com muita frequência. Então, é bom que vocês saibam, para não deixar essa mãe levar no médico que vai fazer uma castração química na criança, porque é uma perversidade o que vai ser feito. Tá? Como é que a gente faz? Tem até num dos livros meus, no livro Estudo sobre Educação, Sexualidade Humana. No de Sexualidade Humana tem toda a técnica que foi baseada numa técnica comportamental na Inglaterra de fazer esse treinamento da criança para ela não ter a masturbação em público e ir se acostumando, e com isso ela não se expõe, né? Não expõe a mãe, não expõe o professor, não atrapalha os meninos e tudo, mas não é feita a castração química. Então tem todo o processo que eu ensino no livro Sexualidade Humana. Tá? E é isso mesmo, Virgínia. A primeira coisa que eu leva no psiquiatra. Pronto, castração química. E eu não estou falando de 1, 2, 3 casos, não. Tá? São muitos casos. Nesse minicurso, que tem gente do Brasil inteiro, eu tenho visto, quando a gente fala sobre isso já num dos cursos, né? Veio gente do norte, extremo norte, veio gente de Rondônia, veio gente do Amapá, veio gente do sul, que contou casos de castração química na cidade deles. Ou seja, está difundido isso, né? Tá, o povo todo. O que é um crime, né? Eu considero isso um verdadeiro crime. Mas tá. O professor. Oi, diga. Quando há um caso assim, de desequilíbrio, né, nessa questão hormonal, qual a sugestão que a gente, assim, enquanto eu atuo como professora do AEE, e tem um aluno assim, que já está demonstrando, né, alguns atos em sala de aula, e às vezes a professora fica desesperada, né? Aí vem essa fala, leva ao psiquiatra, porque acha que é um desequilíbrio comportamental. Imagina. Qual a sua sugestão? Não sei se cabe para essa aula, mas assim, me trouxe esse link. Cabe porque nós temos que atuar nisso tudo. A nossa atuação neuropsicopedagógica é exatamente para essa orientação. Então, o que a gente tem que fazer? Olha só, nós temos que analisar, por isso que o primeiro profissional que o pedagogo tem que mandar é o neuropsicopedagogo. Se tiver um psicopedagogo, tudo bem. Se tiver um neuropsicopedagogo, melhor ainda, é o primeiro. É do neuropsicopedagogo que devem surgir os encaminhamentos. Isso nós temos que botar na cabeça de todo mundo. Ninguém pode ultrapassar o conhecimento, que é o conhecimento
do neuropsicopedagogo, que é o geral. Então, vocês é que vão ter a competência para fazer o devido encaminhamento, e não chegar alguém, o vizinho, o padeiro, a tia, e dizer, leva no psiquiatra. Pronto, acabou, destruiu a criança. Tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão chegar, vão ver a criança, né? Eu ver, ela está, no caso, a menina está dando vexame, né? Porque está já com masturbação, aquelas coisas todas. Tá? Então, o que a gente vai ver? Primeiro, se tiver algum... o problema é o quê? O problema é comportamental. Tá? Ela está com um comportamento incorreto. Por que o comportamento dela está incorreto? Porque desenvolveu a libido e não desenvolveu a maturidade ainda. Ela não está amadurecida e está com a libido desenvolvida. Então, com isso, e também o meio ambiente ajuda a desenvolver a libido, né? Hoje nós temos todo mundo falando de libido direto. Aí, o profissional que vai poder acompanhar essa criança chama-se psicólogo. É o psicólogo quem pode acompanhar essa criança e verificar a possibilidade de orientar essa criança no seu comportamento, porque o problema dela é comportamento. Se levar para o psiquiatra, é doença psiquiátrica. A gente está dizendo que ela está com psicose, alguma coisa assim. E não é isso. Ela está com um problema psicológico, de comportamento. Então, o profissional que a gente encaminhar é o psicólogo. Agora, se a gente desconfia que o problema... E aí pode ser o próprio psicólogo que já iria fazer o encaminhamento, mas é bom a gente encaminhar para um psicólogo conhecido e com um relatório nosso, onde a gente diz, olha, estou encaminhando para você porque o problema dela é comportamental. Mas nós estamos encontrando, nós estamos achando que tem alguma disfunção endócrina, tem algum problema hormonal, trazendo talvez um equilíbrio de hormônios. Pode estar havendo um desequilíbrio hormonal. Mas eu gostaria, primeiro, que você analisasse, porque pode o próprio psicólogo resolver. Aí ele já fica sabendo que vai tentar comportamentalmente, mas se ele também considerar que há um desequilíbrio hormonal, ele vai pedir para a mãe levar para o endocrinologista para fazer uma análise de equilíbrio hormonal, para fazer um reequilíbrio hormonal na criança, analisar se está havendo mesmo uma disfunção hormonal na criança. Então, o primeiro, nesse caso, é sempre o psicólogo, que é o único profissional competente, é a competência comportamental dele. Psiquiatra não tem nada a ver com isso. Psiquiatra é comportamentos da área psicogênicas, de doenças mentais, tá? Que não é o caso. Uma deficiência intelectual não é uma doença mental. A deficiência intelectual é um atraso de desenvolvimento, etc. Então, comportamento é psicólogo, sempre, tá? Então, esse é o encaminhamento que a gente tem que dar. Ok, agora, obrigada. Agora, nós temos que ver também que nós mesmos podemos atuar com essa criança antes mesmo de achar que ela precisa do psicólogo. Que atuação? A nossa atuação neuropsicopedagógica com a criança, que é o quê? Por exemplo, aí vocês aprendem, nesse livro meu, tem um exemplo só, né? É um roteiro a fazer, que a gente mesmo orientar o professor para fazer, a gente mesmo orientar a mãe para fazer, que é da seguinte forma, vou ver esse estudo de caso, tá? E que tem vários casos que já aconteceram, e de pessoas que estão entrando em contato comigo, dizendo, deu certo, eu fiz, deu certo, eu tenho 3 filhos e tudo. Vários relatos desses nos meus vídeos, a gente vê as mães falando embaixo, né? Que é o seguinte, vou dar o exemplo de uma mãe com 3 filhos, que leu até no meu livro e depois colocou. Os 3 filhos dela são síndrome de Down, e uma menina e 2 meninos. E esses meninos, de repente, começaram a se masturbar em público, tanto os meninos como a menina, tanto na escola como em casa, mais ou menos da mesma faixa etária, né? Ela desesperada, tudo, mas ela comprou o livro, ela estudou e tudo, e começou a aplicar, que é o quê? Assim que ela percebe, isso era em casa, e o professor também, assim que percebe que a criança ficou excitada, e você conhecendo o filho, você percebe o sinal de excitação, tá? A criança ficou excitada, ela imediatamente pega a criança pela mão e vai levando para o banheiro, porque as crianças não têm entendimento nenhum ainda, tá?
mas você pega a criança pela mão e vai conversando com ela como se ela estivesse entendendo tudo que você está falando. Isso vai entender, você vai falando bem baixinho e bem explicado que, olha, isso que você faz é uma coisa que você só deve fazer em algum lugar reservado, porque senão as pessoas vão fazer gozação com você. Você vai explicando isso para ela e vai levando ela para o banheiro. Coloca ela no banheiro e fecha a porta. Aí deixa ela lá. Aí, se mais um dia apareceu a mesma coisa, faz a mesma coisa, vai dando a mesma explicação. Porque a deficiência intelectual, ela não impede que haja aprendizagem. Apenas nós temos que ter muita repetição da mesma ensinamento para que haja aprendizagem. Então, basta você fazer isso toda vez que a criança ficou excitada. Ficou excitada, você faz isso. Avisa ao professor. Se o professor tiver essa paciência, ótimo. Tá? Teve isso, pega a criança e vai levando para o banheiro. Fecha a porta, deixa lá. Por quê? Vai chegar o momento que ela vai aprender que isso é uma coisa que não deve ser feita em público. E, aos poucos, a gente vai fazendo a outra orientação sobre deslocar a necessidade de prazer do órgão sexual para uma brincadeira qualquer, para um jogo, uma diversão, uma coisa qualquer. Mas essa é a segunda parte da história, tá? Mas a primeira parte, que é emergencial é ela saber que não pode fazer em público. Em segundo, é apenas o deslocamento do prazer, né? E, então, o que essa mãe falou? Que ela contou que quantas vezes ela levou as crianças para o banheiro assim, falando. E ela disse, gente, eu levei um susto um dia, quando eu estava aqui em casa, isso ela relatou no nosso vídeo, né? Quando eu estava aqui em casa, tinha visita, e eu percebi que um dos meninos, ou a menina, sei lá, estava ficando excitado. Aí, na hora que eu ia me levantar, o garoto levantou e foi sozinho para o banheiro e fechou a porta. Nenhum deles passou a fazer mais nada disso em público. E ninguém precisou fazer uma castração química. Ou seja, não prejudicou a criança, não botou remédio nenhum e pronto. Aí ela partiu para a segunda parte, né? E a segunda parte que é essa de você deslocar o prazer para prazeres de atividades físicas, de jogos, de brincadeiras, que aí a criança vai esquecendo da parte da libido e vai se dedicando mais à parte dos jogos, passatempos, diversões, etc. Né? Também dá trabalho, mas é o tal negócio. Toda a educação é trabalhosa. Então, é um trabalho, mas e esse trabalho, essa parte é nossa, é antes do psicólogo. Então, esse o tratamento, o acompanhamento, pode morrer ali com a gente mesmo. Talvez você possa resolver tudo e não vai precisar mais nada além de você. Por quê? É um acompanhamento que você vai fazer baseado no entendimento da criança, que é a cognição. Então, o fato de você dizer para a mãe, para ela ir explicando, é uma forma de você reforçar o cognitivo para abrir espaço na mente da criança para ela guardar aquela aprendizagem, né? E é o desenvolvimento também psicológico, né? Desenvolvimento orgânico da criança, que a gente não pode se meter, e apenas a gente ficar atento se realmente vai precisar de uma indicação para o psicólogo, se realmente vai precisar de uma indicação para uma análise pelo endocrinologista de disfunção endócrina, né? Então, tudo isso nós temos que estar bem atentos, porque antes tem que ser a nossa atuação, porque a nossa atuação não tem medicamento, não tem remédio, não tem droga. Então, com isso, a gente não está prejudicando ninguém. Então, a gente tem que fazer de tudo para esgotar o atendimento conosco, antes de mandar para alguém que possa ter que lançar a mão de algo químico que, obviamente, sempre vai prejudicar a criança. Tá? Então, efeitos colaterais sempre existem. E os efeitos colaterais podem ser piores do que os sintomas que nós estamos tendo com o defeito, com a síndrome, com o transtorno. Né? Por isso que eu tenho muito medo daquela pressa que as pessoas têm. Deixa eu dar logo um remédio para a criança para resolver esse negócio. Meu Deus do céu. Deixa eu dar logo um medicamento para resolver. Pode trazer problemas sérios. Como está sendo com o metilfenidato, né? Que é Ritalina e Concerta.
Então, o pessoal está dando assim, adoidado, Ritalina, Concerta e tudo. O que está acontecendo com isso? 4 meses depois, nós estamos vendo muitas crianças entrando com processo de convulsão cerebral. E você vai ler na bula do Ritalina, do Concerta e do metilfenidato, está lá, que existe a possibilidade da criança vir a desenvolver processos convulsivos. Então, por que a gente vai dar um medicamento desse se a criança pode ser acompanhada e tratada de outra forma, não medicamentosa? Primeiro, vamos fazer a não medicamentosa. Em último caso, vamos realmente apelar para o excitador do córtex pré-frontal, que é o metilfenidato, com esses nomes comerciais, Ritalina, Concerta, etc. Né? Lorena pergunta, essa prática pode ser feita com uma criança que não apresenta nenhuma especialidade, ou adolescente? Também. Se bem que aí, no caso, essa prática também, Lorena, mesma coisa. Só que aí é mais fácil ainda, porque você está falando com o adolescente e ele, como ele não tem defeito, aí é uma questão de nós convencermos ele cognitivamente, né? A terapia cognitivo-comportamental, o tal do TCC, né? Ela é para ser usada nesse aspecto. Eu recomendo todo mundo que leia sobre TCC. Quem não fez terapia cognitivo-comportamental, primeira coisa que faça, que vale a pena, tá? É uma terapia fantástica, tá? Ou que não, se não fizer, estude pelo menos o TCC, que ele é realmente algo espetacular, né? Deixa eu ver essa obra daqui de Judith Beck, né? De terapia cognitivo-comportamental. É uma coisa maravilhosa. É um trabalho espetacular em relação ao TCC. Tá? Muito bacana mesmo. Então, aqui tem muita coisa que pode ser utilizado pelo neuropsicopedagogo. O conhecimento, não tem nem dúvida. O conhecimento aqui, fantástico. Recomendo mesmo que vocês leiam, estudem, porque vale a pena. Tá? E é uma terapia realmente que eu considero evitativa de problemas de consequências químicas. Né? Tudo que a gente puder evitar de consequências químicas, ótimo, tá? Não tem nem dúvida. Tem um outro também, esse aqui é de Heineck, Mark Heineck, mas esse é mais de estudos de caso, que também é muito interessante, terapia cognitivo-comportamental também, e estudo de caso. Estudo de caso é sempre bom. Né? É sempre bom a gente fazer estudos de caso, porque a gente acaba fazendo comparações, né, com alguma coisa que a gente tem, algum caso que a gente pegou. Então, também é bastante interessante esse trabalho deles. Tá? Eles falam sobre todos os transtornos aqui, como eles utilizaram a terapia cognitiva com transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, ansiedade de separação, o que a gente mais tem de criança é isso, né? Condutas oposicionais, o TDO, transtorno desafiador opositivo, né? Dependência química, dependência de tela não tem, mas se você usar o dependência química para as crianças que têm dependência de tela, você está fazendo a mesma coisa, tá? Porque hoje a dependência maior que a gente tem, as crianças, é a dependência de tela. Né? Complicado. Professor? Oi, diga. Pode dizer. Repete, por favor, os autores desse livro, esse último, com crianças e adolescentes. O da TCC? Esse aqui é Judith Beck e Aaron Beck, tá? Esses são os autores. Judith Beck, vê se dá para ler. Não, o outro. O outro esse é eu Mark Heineck e Frank Datilo. Mark Heineck, vê se dá para ler aí. Mark Heineck e Frank Datilo. Dá sim. Entendeu? Então, esses aí são os autores. É muito interessante a gente ter isso, tá? Porque são referências boas para a gente. Agora, obviamente, né? O nosso maior trabalho vai ser o quê? Estudar o tempo todo. Nós não temos como parar de estudar. Eu acredito que o estudar também é para ter fundamentação para o convencimento, no caso, como escola, né?
como escola, como coordenadora, como psicopedagoga institucional, eu vejo uma dificuldade muito grande na aceitação da família. Exatamente. Então, até quando hoje, assim, claro que nós sabemos que a gente tem que ter a nossa agenda com os profissionais que são os mais indicados aqui para a gente em Ilhéus, ou na cidade ou na região, né? Porque Itabuna e Ilhéus, as pessoas se deslocam com facilidade em busca de... Ou até para Salvador, que no caso, muitas vezes, a nossa indicação na nossa escola são profissionais que já estão em Salvador, que a gente sabe que os resultados são resultados positivos. Exatamente. Mas a não aceitação da família, a dificuldade da família. Então, quando o senhor falou da necessidade de anamnese uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e esse convencimento, a gente se apropriar realmente para poder fazer a diferença. Exatamente. Inclusive, quando estava estudando no curso de autismo, especialização em autismo, eu tive, assim, convergência com um profissional daqui da região, porque as crianças tinham traços que nos levava a crer que era um autista nível 1, mas o profissional que atendia disse, não, ele não vai ser autista nunca, porque ele entra no faz de conta. Então, só por causa do faz de conta, o profissional fez essa negação. Então, aí já associa o pediatra também, que não tinha visto, e aí volta a mãe para um passo atrás. Exatamente. Terrível, né? A gente tem que ter isso. Esse conhecimento é bom justamente por causa do convencimento mesmo, porque aquela história que a gente comentou, o pessoal só acredita no médico. Então, é isso. Complicado. Né? O que passa remédio. Aquele que passa remédio. Eu me lembro que na minha consultório de psicanálise, uma vez entrou um cara dizendo que alguma coisa com esse atendimento. Não, eu quero só que o senhor passe eu vim aqui pedir uma receita. Eu digo, aqui é psicanálise. Você bateu na porta errada. Tem receita aqui, não. Que ela queria uma prescrição de um medicamento. Não, aqui não tem medicamento, não. Então, o pessoal quer medicamento, né? Eles só querem isso, mais nada. Então, realmente, é importante o nosso conhecimento geral para poder ter exatamente isso que Sandra falou. O convencimento dos pais e até das escolas também. Por isso que é o que a gente se oferecer até para fazer uma palestra lá na escola. Você vai ter reunião de pais, a gente pode fazer uma palestra aqui sobre o comportamento do filho, sobre problemas, sobre sintomas que devem ser observados para evitar problemas de aprendizagem, etc. Fazer palestras para que a escola sinta a importância do neuropsicopedagogo no apoio à própria escola, no apoio aos pais, às famílias, né? Às sociedades de mães de autistas, né? Etc. É muito importante essa relação para a gente mostrar a importância da profissão, né? Então, isso é básico, né? Não tem nem dúvida. E evitar o mau encaminhamento, né? O perigo é o mau encaminhamento, que é o maior problema que nós temos. Bom, gente, vamos fazer 15 minutinhos de intervalo. Eu planejei de 10 a 10 e 15, tá? Para não ficar muito pesado. Então, 10 e 15 a gente volta, tá? A gente recomeça.